conhecer Ti por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Saúdo a todos nessa noite com a gloriosa e doce paz do Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria para nós nos reunirmos neste momento para louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. E com muita reverência, nós iremos ler um texto da Palavra de Deus neste momento, nosso ato de adoração, que está baseado no Salmo de número 95, versos 6 e 7, a parte A do verso 7, que diz assim: Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Vamos todos juntos ler este texto? Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Vamos de pé lermos o texto ainda em Salmos de número 103, verso de número 8 até o 13. Aqueles que tiverem condições de colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura alternada. Diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como mais se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do seu reino. Amém. Em resposta a isso, vamos louvar a Deus com o hino de louvor e glória, número 47. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém.
nosso presbítero Márcios a fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. E acompanhe a leitura, no telão já está exposto. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Leiamos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Neste ato de confissão, quero pedir aos irmãos que fechem os teus olhos, curvem suas cabeças, e em alguns segundos, em oração silenciosa, confesse ao Senhor, abra o seu coração neste momento e peça perdão ao Senhor, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar quando confessamos ao Senhor. Após alguns segundos de oração silenciosa, quero convidar o presbítero José Cláudio para levar o Senhor em oração, agradecendo a Deus pelo perdão dos pecados.
Deus. Em resposta, vamos louvar o Senhor, o hino Súplica do Redimido, número 97. Logo após, o grupo de louvor vai estar. Meu pecado resgatado foi na cruz, morte e triste sorte me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Te adora, quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois te adora, quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimido, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quando devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois te adora, quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido os irmãos para, neste ato de louvor ao Senhor, lermos em conjunto o que está no Salmo 103, versículos 2 e 3. Leiamos a uma só voz. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Amém, irmãos. Nesse momento convidamos a equipe de música para a condução dos cânticos e também aqueles irmãos, membros da igreja que se prepararam para consagrarem seus dízimos e ofertas. Este é o momento também para fazermos. Saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos, aqueles que conseguirem, se colocarem de pé, para juntos louvarmos ao nosso Deus, engrandecemos o teu nome com cânticos espirituais, louvando ao nosso Deus com o hino Vem, esta é a hora. Toda língua confessará ao Senhor, toda língua irá declarar louvores ao nosso Deus, mas aquele que Ele escolheu, um tesouro maior terá.
montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
por fé vim bem dizer-te que há uma voz a oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém. Oremos, irmãos. Grande Deus, eterno Pai, Senhor de infinita graça, infinita bondade, nós te louvamos, Deus. Nós exaltamos o Senhor, pois a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder, a tua santidade nos constrange, meu Deus. Nos constrange, meu Deus, a reconhecer o quão pequenos nós somos, meu Deus. O quão servos, meu Deus, o quão miseráveis nós somos diante de ti. Senhor Deus, nós te louvamos como povo do Senhor, meu Deus, pois a tua graça, a tua misericórdia se manifestou mais uma vez sobre nós, meu Deus, durante todo esse dia, durante a manhã, meu Deus, com a escola bíblica dominical, durante todo o dia, meu Deus. Nós te louvamos, pois nós não merecemos, meu Deus. Nós te louvamos, pois isso é graça do Senhor para nós. Nós te louvamos, meu Deus, pois até aqui o Senhor sustentou o teu povo, meu Deus. Mesmo diante de tantas adversidades, meu Deus, diante do pecado que reside ainda em nós, meu Deus. Mas o Senhor tem transformado o teu povo, meu Deus, tem santificado a tua igreja. Nós te louvamos, meu Deus, pois a tua graça é maior, meu Deus, do que nós podemos imaginar. Maior, meu Deus, do que nós podemos colocar, meu Deus, em nossas mentes. Assim, meu Deus, como servos, como criaturas do Senhor, nós nos prostramos, meu Deus, nós exaltamos o teu santo nome e reconhecemos, meu Deus, o teu poder, a tua majestade sobre nós. Queremos agradecer, meu Deus, ao Senhor pelos dízimos, as ofertas, os alimentos aqui arrecadados, meu Deus. Que a tua igreja, meu Deus, possa usar esses mantimentos para a manutenção da tua obra, para a manutenção da tua casa, meu Deus. Assim te agradecemos por tudo e rogamos a ti, meu Deus, prepara os nossos corações para ouvir a tua voz nessa noite, meu Deus. Prepara os nossos corações para ouvir, meu Deus, a tua exortação, ouvir a edificação que vem do Senhor, o consolo, meu Deus, em nossas almas. Assim te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amado. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Queridos irmãos, a palavra do Senhor
lá no Evangelho de Jesus Cristo, em João, capítulo 17, verso 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A igreja do Senhor adora, a igreja do Senhor confessa os seus pecados, bendiz o Senhor através de cânticos, e agora nesse momento nós vamos receber a palavra do Senhor. A palavra do Senhor será lida e será exposta para a nossa edificação. E nós nesta noite, aliás, desde a sexta-feira, nós temos tido a alegria, o privilégio de termos aqui conosco o reverendo Ivan Almeida, lá de Feira de Santana, Igreja Esperança, Rev? Nova Aliança, Igreja Nova Aliança, lá em Feira de Santana. O Rev Ivan Almeida está aqui acompanhado da sua família, a nossa irmã Maíra, a sua esposa, o seu filho João, o filho mais novo. O Pedro ficou lá em Feira de Santana, não pôde vir por questões de trabalho, e a sua mãe, que está aqui também, a dona Esther, nos acompanhando nesses dias. Uma alegria receber estes irmãos. O Rev Ivan, ele é um dos candidatos ao pastorado desta igreja, então nós passaremos já a palavra para ele, para que ele então possa nos trazer a mensagem do Senhor. Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe mais uma vez, né, como Ele sempre tem nos abençoado. Tá? Peço que abram a palavra do Senhor em João capítulo 8. Enquanto vocês abrem, eu já me desculpo aqui de ter me tirado o terno, é melhor eu estar de pé do que eu ter que me arriar em algum lugar, porque eu estava aqui passando mal do calor. O frio de Conquista não me afetou tanto assim, mas não vai ser o terno, não vai ser o blazer que vai pregar, tá? Nós vamos tentar expor a palavra do Senhor aqui, tá bom? Então, eu precisei tirar, eu nem gosto, mas eu acho melhor ficar de pé aqui, conseguir ficar em pé do que passar mal. João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Por favor, acompanhe a leitura do texto sagrado, João, de 1 a 11. Assim diz a santa palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Ele lhe disse, então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Santo Deus e bendito Pai,
nós não merecemos nem ler a Tua palavra, quanto mais ousadamente te pedir que fales conosco. Mas nós confessamos, ó Deus, e declaramos com o Teu servo para onde iremos se só Tu tens palavras de vida. Por isso, Senhor, nós dizemos e declaramos que não há outro que queiramos ouvir senão o Senhor. Por isso te pedimos, ó Pai, fala conosco em nome de Jesus. Que nada e ninguém, ó Pai, nos impeça de Te ouvir a voz, e que não seja apenas o cognitivo, não seja apenas um conhecimento, mas que haja de fato uma transformação, aquela que é necessária, e aquela mesma que só o poder do Teu Espírito pode fazer, ó Deus. Pois eu não passo de um mero transmissor da Tua palavra, apenas um carteiro a entregar a mensagem do Senhor. Mas quer começar em mim, ó Deus, o Senhor transforme a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui nesta noite. Assim nós oramos desde já agradecidos e com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Esse é um dos textos que os estudiosos eles chamam de variante. É variante porque, se você olhar para o texto, lá no final do capítulo 7, o versículo 53, ele vai estar começando com um colchete, e no final do capítulo, no texto que nós lemos, o versículo 11, ele também vai fechar com um colchete. E quando você encontra essas marcas na Bíblia, o que é que normalmente elas querem dizer? Quer dizer que foi um texto que não apareceu na maioria dos manuscritos, ou pelo menos em alguns manuscritos que eles consideravam como os melhores. No entanto, não quer dizer que não seja a palavra de Deus. Tá? E aí existem discussões entre os criticistas, existem discussões entre os doutores, e não é a nossa área entrar nessa discussão, e além da variante, vamos olhar para aquilo que o texto nos diz. Essa narrativa é uma narrativa bem complexa. É uma narrativa onde Jesus vai enfrentar um momento e um drama na vida de uma mulher que está ali sendo esmagada, né? Aquilo que eles fazem, né? Aquela que já está em pedaços, ele acaba de esmagar, aquela que está, um pavio que está ali queimando, eles vão então trazer ainda a sua extinção naquele momento, e é isso que é a cena desse texto. Então, novamente, eu vou ler com vocês, mas agora a gente vai ler e tentar entender por que Jesus não manda essa mulher ser executada, já que ela tem que ser executada. Ela precisa pagar por este pecado, e a lei civil, que era uma das leis ainda em vigor, era a lei civil cerimonial e a lei moral. A lei civil e cerimonial vão ser extintas, né, vão ser cumpridas em Cristo e não vão existir mais ali para eles, mas a lei civil ainda estava existindo, ela precisava ser cumprida. Israel era uma nação, e como nação, Deus deu a eles leis civis que traziam e refletiam a sua santidade. Vamos olhar novamente para o texto, diz assim, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado ensinava. Até aqui. Perceba que é normal você encontrar Jesus saindo para se retirar. Ele vai para montes, ele vai para locais sozinhos, e não porque ele está criando uma teologia do monte. Ele diz assim, não, vamos para o monte. Não, Jesus nunca ordenou ninguém ir para monte. E aqui eu não quero dizer com isso de que seja um local ruim. Eu já tive o privilégio de subir alguns montes aqui mesmo na Bahia, né? Não por essa ideia religiosa, né? ou como diz, espiritualizando a coisa, mas em passeio com minha família ou com alguns irmãos. Mas não tem como você chegar lá em cima, no alto daquele monte, e você não dizer, louvado seja o teu nome, Senhor. E você contemplar as maravilhas do Senhor e lembrar do Salmo 19, principalmente, dizendo que os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento anuncia a sua glória, né? O seu louvor por toda a terra. Não tem como você não lembrar de textos semelhantes a esse, e você trazer a memória, e naquele momento você expressar a Deus uma exaltação. E nós podemos fazer isso. Mas Cristo vai não por isso para contemplar a criação, mas para ter momentos a sós com seu Pai. Você vai lembrar que toda vez que você lê, normalmente você lê que Jesus era cercado de pessoas, multidões o cercavam. E ele não tinha tempo nem para comer. Então, o trabalho dele está a pleno curso, ele está caminhando rápido naquele momento para executar a tarefa do Pai, e ele volta. E de madrugada, ainda cedo, antes que o sol raiasse, por assim dizer, assim como diz o salmista, de madrugada te busco, mas os salmos, como apontam para ele, era uma figura do próprio Cristo, que de madrugada ainda ele vai para a própria casa do Pai, e ali na casa do Pai ele faz aquilo que ele veio fazer, ensinar. Esse é o trabalho dele naquele momento, instruir o povo de Deus, pastorear o rebanho do Senhor, trazendo a palavra de Deus para esse povo. E ele continua a fazer aquilo, mas de repente, irmãos, perceba, havia uma multidão, né? Havia um povo com ele,
Ele está sentado ensinando, e essa é uma postura de mestres, naquele contexto. Os mestres se sentavam, e as pessoas então ouviam ele falar. Ele então começa a ensiná-los, começa a pregar. Nós não sabemos qual texto, não sabemos em que contexto, possivelmente até na festa dos tabernáculos, que é onde esse texto está inserido, do capítulo 7 capítulo 8, são a festa dos tabernáculos, que ele estava ali, eles estavam realizando, era o período dessa festa, mas nós não sabemos o que era que Jesus estava dizendo. E esse ensino é interrompido por um tumulto. Uma mulher é arrastada até aquele lugar e lançada no meio para ser executada. Deus, ele ordenou uma vida santa. Deus estabeleceu que houvessem leis para que aqueles que preferindo desobedecer deveriam ser disciplinados. E muitas dessas disciplinas, elas eram a própria pena de morte, elas eram aplicadas por execução. E aí você precisa entender que essa lei, ela aponta para Deus em sua santidade, e não é tão somente líderes da igreja, como aqui está acontecendo. Verso 3, escribas e fariseus, líderes da igreja, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar no meio, fazendo-a ficar de pé no meio, perceba então, possivelmente a cena, ela está sendo arrastada, mas eles a humilham a tal ponto de colocá-la em pé no meio daquele momento de ensinamento. Então o ensino é interrompido, aquela cena dramática acontece, aquela mulher é humilhada e quem sabe até sangrando, ela é por conta de qualquer espancamento, ou o que eles fizeram com ela até aquele lugar, nós não sabemos, tá? Muito possivelmente que não foi com carinho, ninguém convidou ela até ali, eles pegaram com força, e eles tinham polícias para isso, tá? Se você ler, você vai encontrar aí que eles tinham grupos de sacerdotes que exerciam um papel policial mesmo, um papel de guarda, né, de prenderem, de poderem executar as leis. E aquela mulher então é jogada ali no meio de todos, e eles dizem, verso 4, mestre, e aqui é irônico, tá? Essa expressão aqui é uma expressão irônica, porque eles não consideram Jesus. Mas o povo considera Jesus como mestre e ele está ensinando. Então eles chegam ironicamente e dizem, mestre, essa mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério, tá? E na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, você não é um mestre, você não é um profeta, você não está dizendo o que vem de Deus, o que é que você diz nessa situação? Irmãos, vamos dar uma olhada rapidamente, deixe marcado aí, mas eu queria ver com vocês rapidamente aqui em Levítico, que é o livro onde vão estar inseridos ainda mais as leis de Deus ali, em questão litúrgicas, né? É tanto que Levítico é considerado um livro litúrgico do povo de Deus. Levítico capítulo de número 19, eu vou ler alguns versículos e junto com alguns textos aqui, só para a gente poder pegar um pouco da compreensão da lei e vermos algumas formas de disciplina que Deus ordenou que o povo fizesse, que a igreja fosse tratada dessa forma em seu pecado. Levítico 19, verso de 1 a 4, disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 11. Não furtareis, não mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã, não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Agora, por favor, abra aí no capítulo 20, versículo de número 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Agora vá para o capítulo de número 24, versículo 19. 24, 19. Se alguém causar defeito em seu próximo,
Como ele fez, assim se lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Uma e a mesma lei havereis para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. A gente poderia ler, e eu não volte para João, a gente poderia ler muitos outros textos aqui, e a gente encontraria muitas semelhanças ou detalhes de outros pecados que a igreja cometeria e que o conselho daquela igreja deveria exercer e executar a disciplina. Hoje o conselho faz a mesma coisa. No entanto, seguindo o mesmo princípio, a forma é outra. Não há mais a execução da lei civil, ela não está mais em vigor, ela foi cumprida em Cristo. No entanto, que a lei moral ainda prevalece, a disciplina eclesiástica é uma das marcas da igreja, que mostra e reflete a pureza do próprio Deus. Onde Deus coloca o povo diante da sua palavra e diz, sejam santos como eu sou santo. Então, ainda que não tenha aquela execução, eu quero trazer você para este contexto, e aí eu li com você alguns textos que remetem à prática da disciplina eclesiástica na antiga aliança, seguindo a lei civil, e aí você tem aquilo que foi chamado de lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? Você vai ter castigos corporais, que esses castigos corporais, eles eram chicotadas, que um judeu não poderia receber, além de 40 chicotadas. E você vai lembrar que Paulo, ele vai falar um momento que ele recebeu, se eu não me engano, 3 ou foi 5 quarentenas de chicotadas, e quarentena menos 1, ele vai dizer 40 menos 1, porque quando chegava em 39, com a astúcia e maldade dos fariseus, eles paravam, davam mais 39, porque eles não podiam contar até 40. Veja que maldade, veja como eles vão colocar a interpretação bíblica para o uso dos interesses deles e trazer maldade sobre a própria igreja. Então você vai ter também esse castigo corporal que eram por 40 chicotadas, que o violador receberia, ele não poderia receber 41. Deus estabeleceu que fosse aquela e teria que parar ali. Multas, fianças, penas que constituíam pagamentos feitos ao ofendido e entregas feitas à igreja como ofertas aos sacerdotes, e a pena capital, que era instruções para a execução. A pena capital ela era aplicada por meio de fogo, eles eram queimados, ou por meio da espada, e também, e principalmente, a que mais era utilizada era o apedrejamento. E esse pecado, a quebra do 7º mandamento, deveria receber essa execução. Cristo está no contexto de Antigo Testamento, de contexto de Antiga Aliança. A nova aliança ainda não foi estabelecida. E ele precisa cumprir a lei, e ele precisa fazer isso. E o que é que vai acontecer aqui? Né? O que é que ele vai trazer? Né? A lei exige a execução da pena. Jesus, ele é o Senhor da lei. Mas naquele momento de ironia, e quando você lê João, tenha muito cuidado, porque João ele é muito filosófico nas suas palavras, e ele traz muita ironia, até do próprio Cristo contra eles, né, contra a quem ele está falando, ou João falando sobre esses líderes da igreja. E João está escrevendo para a igreja da Ásia Menor, cerca de 30 anos quase depois da ressurreição. Então o contexto para aqueles que estão recebendo essa carta, ou esse evangelho, que vão ouvir sobre esse Jesus, eles precisam entender muito bem o que é que está acontecendo aqui. Só que é interessante porque João, em sua estratégia, ele não vai dando para a gente logo direto o que acontece ou o que tem que acontecer, mas ele vai seguindo uma narrativa que nos parece lógica e que vai condenar Jesus Cristo. Só que, eu não sei se você percebeu na leitura, eu quero voltar a ela. O verso 6 mostra que é um momento de teste. O verso 6 nos revela que, diz assim, isto diziam, tentando-o para terem de que o acusar. Então percebam que essa descrição de João, tá? Esse detalhe na narrativa, isso é bem depois. Isso aqui acontece bem depois. Só que ele está explicando para os seus leitores que o que está acontecendo e a iniciativa desses líderes religiosos é tentar Jesus, é pegar Jesus em uma falha, porque qual é o objetivo deles, afinal de contas? É destruir Jesus. Eles querem acabar com Cristo, eles querem matar, eles querem tirar ele de cena. Ele está prejudicando os negócios, por assim dizer, daqueles homens. Ele está prejudicando a vida ímpia daqueles líderes da igreja. Mas ela quebrou o 7º mandamento, e agora? Ela precisa ser executada. Só que aquele tribunal, irmãos, ele é um tribunal injusto. Aquele tribunal, ele é uma farsa, ainda que tenha uma adúltera ali no meio daquele povo.
Aquele tribunal, irmãos, é um momento de oportunismo. Eles pegaram uma mulher na hora errada e no momento errado para um propósito definido do que eles queriam, que era destruir Jesus Cristo. Eles não querem a santidade de Deus, eles não querem a pureza do povo, eles não querem o bem daquela mulher em seu pecado confessado, em Cristo e a igreja ser purificada. Eles querem que Cristo pague por isso, que Cristo seja punido. Essa é a intenção deles nesse momento. Então, impiamente, irmãos, eles não estão preocupados com o que vão fazer. A impiedade, ela é desse jeito. É possível que isso já foi feito e já aconteceu com você. É possível que você já agiu da mesma forma que esses líderes aqui. Por você querer que a sua vontade seja estabelecida, por você levar a cabo o que você já planejou, você passa por cima de qualquer pessoa e você faz até o diabo, como diz o povo na política, para poder ganhar. Não há pudor, não há respeito. O que existe é: eu quero ganhar, eu preciso ganhar. Mas não importa se vai ter verdade ou se vai ter mentira, o que importa é que eu quero lucro, é isso que nos interessa. O lucro para eles seria exterminar Jesus Cristo. A impiedade é tamanha que eles não olham para aquela mulher que já sofre e, de fato, ainda que foi pega, né, em flagrante adultério, ela precisa ser tratada com amor, ainda que tenha que ser apedrejada. De fato, ela deveria ter sido apedrejada. Mas, infelizmente, irmãos, não é difícil nós encontrarmos até mesmo líderes hoje dentro da igreja. Normalmente, a gente encontra pessoas na igreja e até na própria liderança que fazem a mesma coisa que esses homens aqui estão fazendo. Você já percebeu como a balança do julgamento ela não é justa? E Deus vai dizer que nós temos que ter peso justo, injusto, medida justa. O que é isso, né? É porque é o seguinte: quando o meu filho pecar, eu vou dizer para você que meu filho é uma criança ou um jovem com fraquezas e ele vacilou, mas quando o seu filho pecar, eu vou dizer: seu filho não presta, seu filho ele é um endemoniado, ele é um ímpio dentro da igreja. E então, quando eu julgar você, o peso e a balança vai ser outro. Sempre que eu julgar para mim, o peso e a balança vão ser outros. Eu vou aliviar ou eu vou pesar, e infelizmente a gente faz isso. O erro dos outros é por causa de pecado e por causa de muita maldade. O erro da gente foi deslize, né? Eu vacilei, né? Eu não parei para prestar atenção direito, mas os outros não, é você, isso mesmo, aquela pessoa ela é sempre assim mesmo, você vê que ela é assim, você vê que ela faz isso. Nós fazemos isso, irmãos. Quantos conselhos, né, julgam tão errado as coisas e julgam por interesses pessoais, julgam por interesses próprios. E o conselho não é chamado para julgar segundo os seus interesses, mas segundo os interesses do dono da igreja. O julgamento tem que ser segundo ele. Não há temor de Deus. O que eles estão fazendo é igual a Acã. Você lembra da história de Acã, né? Está lá em Josué capítulo 7, depois que eles destroem Jericó, a ordem divina era: todo despojo, ou seja, tudo que vocês pegarem de Jericó é meu. É meu. Vocês não vão pegar nada para vocês. Acã diz: eu vou roubar. Ele não diz isso, claro, mas ele pega uma boa capa babilônica, ele pega algumas pratas, algumas pérolas, algumas joias e vai para a sua barraca e esconde debaixo da tenda e cobre para que ninguém veja. A mesma coisa que fez Moisés. Está lá no capítulo 2 de Êxodo, Moisés se achando o líder agora, quem sabe é ele o líder, ele pega e mata um egípcio. O que é que ele faz? Ele enterra o egípcio para que ninguém veja. É assim que nós fazemos, nós enterramos o cadáver. Nós fazemos igual Ananias e Safira em Atos, né, quando chega para entregar uma oferta, e eles então fazem ali um acordo e mentem para o Espírito do Senhor, dizendo que foi, portanto, para poder reter parte do valor que eles venderam a terra deles, e ninguém era obrigado a dar terra nenhuma para a igreja. Aquilo estava sendo tão espontâneo, e Deus estava movendo o coração do povo para aquilo, mas eles decidem também se aparecer, já que todo mundo está dando essa oferta tão generosa, por que a gente não? Só que eles não sabiam que ia ganhar tanto dinheiro no terreno. Aí diz: agora deu, né? A gente vai fazer o seguinte, então vamos dizer que a gente vendeu só por tanto. Deus matou todos os dois, um após o outro, diante de Pedro, diante dos discípulos. A execução da pena divina naquele momento. Irmãos, a gente não tem temor de Deus. Infelizmente, nós pecamos e nós não nos preocupamos com consequências. Infelizmente, nós fazemos igual Ló, como nós vimos hoje pela manhã, nós apenas olhamos e desejamos e agora vamos batalhar para querer ou para ter aquilo e até vamos usar o próprio Deus para receber o que a gente deseja.
Vamos colocar em oração, vamos pedir que outros orem, mas no fundo, na nossa mente, na nossa consciência, há algo pecaminoso. Mas olhando para cá e voltando para a nossa narrativa, irmãos, o que se esperar de tudo isso? O que é que vai acontecer aqui? E é interessante que, como eu falei, lembra da postura, versículo 2, que é a postura do mestre, ele se senta. Só que aqui você vai ter no verso 6 uma conclusão, eu só li a parte A do verso, mas veja a parte B, mas Jesus, né, uma adversativa, né, diante daquilo que está acontecendo, qual é a adversativa? Ele está sentado, o cenário é esse, né? Algumas pessoas estavam ali, nós não podemos precisar quantas pessoas, chega uma multidão de tumultuadores, conduzidos pelos líderes da igreja, e eles levam aquela mulher e a jogam no meio, então o estudo para, a cena está montada, um tribunal ali é estabelecido, Cristo está sentado à frente dela e na frente de todos, e eles então começam a indagá-lo. Só que qual é a postura que ele toma aí no final do verso 6? Ele se inclina e escreve com o dedo na terra. Tudo que você ouviu, o que foi que Jesus escreveu, e aquilo eu digo com propriedade, é somente especulação. E eu fui pesquisar, né, estudando sobre esse texto, é muito interessante, a mente humana é fantástica. E alguns diziam o seguinte, Jesus estava desenhando o número 7, e ele explica, era para apontar o 7º mandamento. Outros disseram assim, Jesus está escrevendo, né, está dizendo assim, Jesus está escrevendo o 7º mandamento, não adulterarás. Jesus está desenhando. Qualquer coisa que você ouvir de qualquer pregador é somente especulação. Ninguém sabe. Ninguém comentou o que foi que Jesus Cristo desenhou, o que escreveu. O fato é, ele despreza. Essa cena, irmãos, é de desprezo. Ele está sendo chamado para uma resposta, ele é um mestre. E o que ele faz? Ele se anula. Só que isso vai trazer incômodo, irmãos, porque aquele plano era perfeito, tinha tudo para dar certo. A gente não pode perder essa oportunidade, temos que pegar esse homem e matá-lo logo. Jesus Cristo, então, diante da insistência deles, ele vai responder, versos 7 e 8. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou com a terceira postura dele, que é interessante, né? Ele agora se levanta e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Veja que coisa interessante, né? E muitas vezes a gente vai entender assim, parece que nesse momento Jesus está olhando, e como não tem nenhum pecador ali, ninguém pode matar aquela mulher. Só Jesus poderia não apedrejá-la. Não, Jesus tinha que apedrejá-la também. Só que a questão não é isso. A questão, irmãos, e Jesus não está inocentando essa mulher, tá? O verso 11, a gente vai chegar lá, mas ele vai dizer no verso 11, vai e não peques mais, ou seja, você pecou, mas agora você precisa mudar de vida, você precisa agora viver uma nova vida. Então ele não vai inocentá-la, ele vai justificá-la, é diferente. Ele não inocenta nenhum de nós. Deus não inocenta culpados. Deus justifica os seus filhos. Nós somos justificados e não inocentados. Agora perceba como ele faz, e essa postura traz para eles agora ainda mais fúria. Trouxe para eles agora uma situação, irmãos, que eles agora precisam. E o que vai fazer agora? E Jesus Cristo, irmãos, ele é fantástico, é fenomenal, não tem igual. Muito diferente dos líderes da igreja. Muito diferente daqueles perseguidores, muito diferente de nós hoje presbíteros, muito diferente de mim e de você. Aquela situação é uma armadilha dupla, eu vou explicar. O Império Romano, ele tinha declarado, e havia uma lei no Império Romano, que adultério não era crime. Você olha e quando você lê a história e você começa a ler sobre Roma, eles eram promíscuos como você não faz ideia, eles eram tão ímpios como Sodoma e Gomorra. Eles iam estabelecer uma lei que ia matar eles não iam fazer isso. Então a lei não permitia, aquilo era proibido alguém fazer isso com aquela mulher. E era Roma quem dominava o povo judeu, Roma era o império naquele momento. Então se Jesus cai naquela armadilha, segue aquele raciocínio, ele tinha que prestar contas a Roma. A gente conseguiu. Só que é pior. Se você já leu as narrativas de João, você vai lembrar que os fariseus em todo momento acusam Jesus de impostor, endemoniado, mentiroso,
Cadê você não é Deus? Então, em todo momento, ele está fazendo isso. Então, se Jesus cede a essa situação, o povo ia confirmar e dizer, realmente, eles estavam certos, e esse homem era um impostor mesmo. Estava aqui só enganando a gente. Só que, irmão, Jesus, ele é homem, mas ele é Deus. E não tem como distinguir, não tem como separar as duas pessoas dessa natureza. São duas naturezas, perdão, não tem como separar as duas naturezas dessa única pessoa. Divino e humano, 100% homem, 100% Deus, né? E nessa união hipostática, ou nessa união poderosa, o próprio Deus está ali, mas no entanto ele vem como um homem para vencer a lei, porque Cristo não vem só para morrer. Se você acreditou até hoje que a sua salvação é porque ele morreu, você acreditou de forma incompleta, porque você precisava que ele vivesse para poder você e eu sermos salvos, porque não é só morrer, ele precisa cumprir a lei. E ele obedece tudo o que a lei exige, que era o que Adão tinha que ter feito e ele não fez. Ele não obedeceu, Cristo obedece, só que tem um problema. Adão quebrou a lei, Cristo precisa pagar mais caro. Então ele obedece à lei, mas ele recebe a sentença do erro cometido no Éden. Então ele agora tem que morrer. Então ele obedece perfeitamente, mas ainda vai ter que morrer. E aí você vai ter a redenção sendo aplicada, porque precisava de um Salvador assim. Ele precisava cumprir todos os mandamentos e cumprir a lei de Deus. E aqui é interessante, não sei se você lembra de Mateus capítulo 4, quando o diabo, e aqui eu não sei se o diabo, eu até acho, mas assim, é coisa minha, né? O diabo, ele chega a Jesus, né? E vai tentá-lo ali em Mateus capítulo 4. O que é que o diabo usa para tentar Jesus? A Bíblia. Ele está com fome, diz o texto de Mateus 4, ele diz, aqui tem pedra, a tua palavra diz que você pode transformar pedras em pães. O que é que Jesus faz? Ele usa a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Mas ele continua e diz, olha, tem aqui um monte muito alto, e a tua palavra diz que se você se atirar, que os anjos viriam e protegeriam o Filho de Deus. Aí Jesus Cristo diz, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas ele leva ele para um alto monte e diz, olha, eu vou te dar todo esse reino. Para que cruz? Para que sofrer? Eu te dou a glória. É mais fácil do que o teu pai te prometeu. Esse negócio de você sofrer, de você padecer, eu vou te dar os reinos, eu vou te dar toda a glória do mundo, se prostrado me adorares. Aí ele diz, está escrito, a teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Retira-te, Satanás. E aqui, irmãos, eu penso que Satanás tem uma parte muito importante, não que eu estou isentando aqui o pecado daqueles líderes, tá? Mas eu não tenho como não pensar que Satanás está fazendo a mesma coisa. E nesse momento, o que é que Cristo faz? Ele vai usar a própria lei. Porque você viu na leitura, não sei se você prestou atenção, em Levítico 20 diz que se alguém for pego em flagrante adultério, vai ser morto o homem e a mulher. A lei de Deus exige isso. Só que aqui tem problemas que precisam ser observados. Foi flagrante, eles disseram isso. Cadê o homem? Possivelmente, aí é especulação minha, tá? Ele está ali. Ele está ali reservado para como que uma carta na manga. Se Jesus fizer isso, a gente pega ele por aqui. Porque se foi flagrante, eles pegaram a mulher e pegaram o homem. Mas somente ela foi trazida. Só que ele está diante do Senhor da lei, não é de qualquer um. A lei foi ele que fez. A lei é dele. Ele a conhece mais do que ninguém. Só que muito mais do que a lei, ele conhece o coração e a mente humana. Ele sabe o que você está pensando nesse momento. Ele sabe o que está no teu coração. Ele sonda a gente. E a sua palavra, irmãos, ela é poderosa. O que é que ele vai usar? Por favor, deixe marcado, mas abra Deuteronômio 17. Ele usa a lei para eles. Ele fala, tudo bem. E o que é que ele faz? Ele só repete a lei, Deuteronômio 17. Versículo 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Mas, perceba agora o 7. A mão das testemunhas será o quê? A primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. O que é que a lei exige? Para vocês estão certos, tudo bem. Matem-na. Peguem a pedra e atirem nela. É isso que a lei diz. Foram vocês que acharam ela? Não fui eu que a achei. Não fui eu que trouxe aqui.
Quem trouxe aqui foi vocês. E a lei diz que aquele que não tiver pecado, né? Mas essa expressão, aquele que não tiver pecado aqui, por que Jesus Cristo diz isso se a lei não diz que não tiver pecado? Irmãos, não é quem não peca. Porque Cristo sabe muito bem que não há quem não peque, todos pecam. O problema é quem está aqui ileso, quem está aqui justo, quem está nesse tribunal aqui correto, pode continuar. Eu vou depois de vocês. Porque a lei vai dizer isso. Vocês estão justos? O julgamento é justo? Essa mulher foi pega? Vocês não estão certos do que estão fazendo? Então por que vocês estão me perguntando? Vocês não conhecem a lei? Vocês usaram a lei, versículo número 4, número 5. A lei nos manda. Vocês usaram a lei. Ok, sigam a lei. Peguem a pedra. Irmãos, que bisturi fantástico. Ele faz o corte preciso, do tamanho certo, exato, e vai no âmago da coisa. Tem até um livro escrito, não sei se é do pastor Josafá Vasconcelos, não sei de quem é, né? O bisturi de Deus. É fantástico. Quando você pega a palavra de Deus, ele é tão certeiro, é um golpe que você não tem fôlego mais. E não basta dois, é um só. E Jesus Cristo então faz um corte, que deixa aqueles homens agora, irmãos, humilhados, envergonhados. Quem tiver aqui com pureza, quem tiver aqui ileso, quem tiver aqui com a propriedade, irmãos, para poder julgar ou poder agir, que possam começar, façam isso. O que é que vocês estão esperando? O que é que vocês estão esperando? Jesus conhecia o ardil do coração deles. Jesus sabe muito bem quem um homem é. Não precisa ninguém contar para ele quem o homem é. Ele nos conhece muito bem. Por mais que nas nossas orações nós até expliquemos alguma coisa, ele não precisa de explicação. A gente conta para ele porque é uma conversa, um diálogo, mas ele já sabe muito bem quem é. Já sabe muito bem até o que vai acontecer, porque foi ele mesmo que determinou todas as coisas. Ele não precisou perguntar a eles, cadê o homem? Ele não precisou questionar eles. Ele, de forma muito sábia, ele, de forma muito precisa, ele diz: vocês todos estão desqualificados. Vocês não têm qualidade para isso, vocês não têm direito para isso. Não esqueça, ele não está tratando a mulher com essa, não, ela tem que morrer. Mas para ela morrer existe uma circunstância de um tribunal justo que Deus quer que seja feito. Deus ordenou a execução, mas por meio de edificação. Há um ensino, há um trabalho, há um pastoreio, e eles não estavam fazendo isso, e na verdade eles não estavam nem interessados nisso, eles queriam pegar Jesus Cristo. Onde é que está o corte? E aí, interessante, né? Porque ele se inclina, verso 8, ele volta a desprezá-los. Podem começar. Depois de vocês eu vou. É mais ou menos isso aqui. Verso 9, veja o golpe certeiro. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Primeira coisa que eu quero que você entenda, não saiu todo mundo e ficou só Jesus e a mulher. Os que estavam ali antes estudando com ele, muitos permaneceram. De repente alguém que abraçou a bandeira dos fariseus também saiu com raiva e foi embora, porque até queria ver o espetáculo. Queria matar alguém, doido para matar alguém, nunca mais, quem sabe, não tinha matado ninguém, chegou uma hora boa para isso. Então, de repente, sai com raiva porque não matam ninguém. Mas fica um pessoal, mas do tribunal fica somente Jesus e ela. E é interessante porque, começando pelos mais velhos, por que pelos mais velhos? Espera-se que dos mais experientes. E é interessante porque o golpe, irmãos, não foi com gritos, não foi com nenhum espetáculo. O texto diz que foi na consciência deles. É como se Jesus tivesse olhado dentro da alma deles naquele momento e ele se assustasse e pensado assim, ele viu a nossa alma. Como é possível esse negócio? Eles começam a soltar as pedras. E possivelmente saem resmungando e vão embora. Eles não podem continuar aquilo. E agora fica a situação, irmãos, veja que coisa. Ele não está inocentando a mulher. Cristo não veio para condenar.
Cristo não veio para condenar, e ele diz isso várias vezes: eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu vim arrebanhar as ovelhas perdidas de Israel, eu vim pregar libertação, eu vim pregar e proclamar liberdade, cura, restauração. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da igreja. A igreja não é chamada para condenar, e não que eu vou fugir do assunto, eu vou chegar lá, mas a igreja é chamada para pregar a salvação, e é isso que você está ouvindo agora. Cristo está te chamando para se arrepender. Ele está dizendo a você, você tem que morrer, seu pecado tem que ser pago, mas você precisa entender que o tribunal precisa ser montado, e ele não foi montado ainda, mas vai chegar o dia. E você não vai ter mais tempo nenhum quando chegar aquele dia, porque ali só restará para você juízo, se você não se arrepender enquanto chega ao tribunal. Enquanto você anda com um meirinho ou juiz até o tribunal, arrependa-se e reconcilie-se, diz ele, escrevendo em Mateus 5. Porque lá, quando chegar, não vai ter barganha, lá não vai ter conversa. Lá é Ele quem vai falar e você vai ficar emudecido. Então, Ele está chamando ao arrependimento. Ele conhece cada um de nós, Ele sabe o que nós pensamos e por que fazemos o que fazemos. É para este homem que a gente deve correr. É a este homem que nós devemos adorar. Um homem como esse, irmãos, onde não há dolo, não há injustiça, ele não é um aproveitador, ele não é um barganhador, ele não é alguém que força e não usa aquilo que é desnecessário, ele é justo, ele é preciso. Ora, como não confiar se você fosse levado para um tribunal, e você vai para o tribunal, e lá quando você encontra no tribunal um juiz iníquo, e a sua causa é contra uma grande empresa, ora, qual é o seu sentimento? É de derrota, você já perdeu. Mas diante desse aqui não, diante desse aqui não tem preço que pague, não tem nada que o compre, a sua justiça é justa, nada vai enganá-lo, nada vai ludibriá-lo. E, por favor, veja, Jesus Cristo não veio para condenar, Ele veio para salvar. Veja o que o profeta Isaías falou e profetizou acerca dele, lá no capítulo 61, Isaías 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Por favor, não se canse, mas abra em Lucas 4, rapidamente, veja o cumprimento dessa profecia. Lucas 4, versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, que é Jesus, tá? Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quem é ele? Ele é o libertador. Porque ele não vai matar aquela mulher, porque ele não veio para matar, ele veio para salvar. Por que ele não vai condená-la? Porque ele não veio para condenar, ele veio para restaurar, para salvar. E é isso que ele faz, irmãos. Verso 10, erguendo Jesus e não vendo, aí João tá? Erguendo Jesus os olhos, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, senão, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não está passando a mão na cabeça da pecadora. Jesus não está sendo melhor do que o conselho da igreja que disciplinou fulana, porque Beltrano fez aquilo, mas não aprenderam com Jesus, nada disso. Jesus não está aqui inocentando ninguém.
Jesus está aqui fazendo aquilo que tem que ser feito. O tribunal só pode funcionar pela via correta, pela via certa. O Senhor, Ele tem regras, Ele segue as suas próprias normas. E Ele não podia fazer aquilo. Ele ainda precisava cumprir o resto da lei. E Ele, cumprindo toda a lei, Ele precisava ser julgado injustamente, porque foi um julgamento injusto diante daqueles homens. Ele precisava ser condenado, Ele precisava morrer naquela cruz, ser colocado naquela sepultura, ressuscitar naquele terceiro dia, e depois de 10 dias, Ele subia assunto aos céus. Perdão, 40 dias. Acho que 40 dias, porque 10 dias foi depois da ressurreição, 10 dias, e tem a Pentecoste, que são 10 dias após a ascensão. Então ele vai passar esse tempo, vai assunto aos céus e vai para a destra de Deus Pai. Aí o Davi, ele sabendo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, o rei Davi, ele vai cantar e orar o Salmo 24, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele volta glorioso para o céu, vencedor, venceu o mundo, Satanás, venceu o pecado para nos salvar. E Ele volta e nos justifica diante do Pai. Ele devolve ao Pai o nome de todos nós, os eleitos de Deus, naquilo que João escreve como o livro da vida do Cordeiro, por quem Jesus morreu. E Ele diz: está cumprido. Eu cumpri, eu morri por eles. Eu salvei, Pai, todos aqueles que o Senhor me deu para salvar. E é isso que Ele está fazendo aqui agora comigo, com você. Jesus conhece todos os teus pecados, os que você acha pequeno e aqueles que você acha que não há perdão. Há perdão para todo e qualquer pecado que você tenha cometido. Há perdão para você e há restauração para você, mas é preciso que você se levante e não peques mais, não porque você vai conseguir tão somente, mas para que você possa olhar para esse pecado que você comete e você ter nojo dele, e você olhar para ele como asqueroso, porque foi por causa dele que Jesus morreu, foi por causa dele que a ira do Pai foi derramada sobre Cristo na cruz, para nos salvar. Então ele vem a nós e ele diz: arrependam-se, levantem-se e não pequem mais. Vão viver a vida de vocês, mas por um caminho novo. Isso é regeneração. O que é regeneração? Uma nova vida. Uma nova vida. Por isso Paulo vai dizer: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, os seus passos agora são outros. Você não anda mais na pisada de ontem e de antigamente. Os pecados que você cometeu hoje, você vai chorá-los diante do Senhor, e próximo domingo eles não serão cometidos, ou pelo menos você se esforçará para isso. Não quer dizer que você não vai cometer, mas você vai ter uma força e vai buscar força para isso, dizendo: Senhor, me liberte cada vez mais. Santifica, Senhor, a minha vida para que eu te agrade, para que eu te adore, não por causa das pedradas, não por causa do que o homem vai falar, mas por causa da tua glória, por causa desse amor com que o Senhor me amou. Um amor que não há explicação, um amor que não pode ser medido, um amor que não tem como dizer ou declarar em palavras, não tem como expressar, não tem quem consiga. Um amor eterno. E com amor eterno Ele nos amou. Entretanto, contudo, todavia, porém, se você não se arrepender, assim como essa adúltera, se ela não se arrepender, haverá um dia que Deus determinou para julgar vivos e mortos. E quando Jesus voltar, Ele não voltará mais como um cordeiro para morrer. Ele voltará como um leão para despedaçar. Você tem isso em Isaías 63, você tem isso no Salmo 110, você tem isso no Salmo 2, você tem isso em Apocalipse. Você tem isso escrito e detalhado lá em Atos capítulo 17, quando Paulo, pregando ali em Atenas, vai dizer que Deus destinou um varão e já marcou um dia quando esse varão, a quem Ele mesmo ressuscitou, voltará para julgar todos. Ele não veio para julgar ainda, mas Ele virá. E se você não se arrepender, não ache você que Ele vai passar a mão sobre a sua cabeça e vai olhar para o seu pecado como algo sem importância ou com qualquer coisa negativo. Ele não inocenta culpados. Por favor, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono, e então se abriram livros.
Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Conquanto ele não tenha vindo para julgar, e ele não veio para julgar, conquanto ele não tenha vindo para condenar, no capítulo 3 de João já diz claramente que aquele que rejeita ele já está julgado, porquanto que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles preferiram os seus pecados, preferiram as suas obras, desprezaram o rei. E isso, irmãos, é realidade tanto na igreja como fora da igreja, infelizmente. Muitas pessoas que se escondem atrás de uma placa denominacional, se escondem debaixo de um teto, ou se escondem atrás de uma Bíblia, ou de uma roupagem, ou de uma caricatura. Isso não é conversão. Isso não é nova vida. A nova vida é você se afastar do pecado cada vez mais. E eu repito, irmãos, e nós não pregamos perfeição, ninguém será perfeito nessa terra. Mas Paulo diz, é para isso que nós estamos correndo, para conquistar aquilo pelo qual já fomos conquistados. Uma coisa faço e me esforço para alcançar. Como alguém que corre, mas não sem meta, não sem objetivo, mas para ganhar o prêmio da eterna salvação. Essa corrida não é alguém que está correndo, mas é alguém que está lutando contra os pecados diariamente. Diariamente. E graças a Deus, como nós fizemos no culto, nós temos a oportunidade dada por Deus de confessarmos os nossos pecados e pedir ao Senhor misericórdia da sua parte. Não porque nós merecemos, mas porque Cristo conquistou para nós. Por isso Jesus diz a você hoje, se arrependa. Você é adúltero, você é adúltera, mentiroso, assassino, idólatra, feiticeiro, sei lá qual é o seu pecado. Eu conheço os meus pecados e o Senhor me chama a esse arrependimento. Eu não sei quais são os seus, mas Ele te chama ao arrependimento. Ele diz a você, abandone tudo o que você faz e que Ele não se agrada. Procure viver conforme Ele quer que você viva. E isso vai ser bênção para a tua vida e vai ser glórias para o nome do Senhor. Irmãos, é isso que a igreja tem que fazer. É isso que está faltando em nossos dias no meio dos chamados crentes. É por isso que o mundo não dá mais créditos, porque não se faz mais distinção de quem é luz e de quem é trevas. Não se faz mais distinção de quem é santo, de quem é profano, é tudo igual, não há mais distinção, não há mais diferença. As pessoas acharam que diferença é um jargão, amado, amada, varão, varoa, ou uma Bíblia enorme que alguém compra e bota, não estou questionando sua Bíblia, tá? Mas as pessoas acham que é isso, ou de repente trocar de roupa e vestir uma roupa que eu vi alguém da igreja usando, não é isso. Não é isso, ainda que nossa veste tem que ser decente, ainda que tenhamos que nos vestir para a glória do Senhor, ainda que temos que ter uma boa Bíblia e temos que fazer uso dela constantemente, não por amuleto, não por superstição, mas por edificação e para a glória do Senhor. Não é isso que vai nos salvar, o que nos salva é Cristo Jesus, mas Ele nos manda, meditem, olhem para a minha lei, busquem a minha palavra logo de manhã cedo, quem sabe também de noite, façam isso sozinhos, façam isso em família, façam isso em ajuntamento. Irmãos, nós precisamos olhar para o que o Senhor nos diz e nos render, por isso eu chamo você novamente ao arrependimento, a que você confesse e a que você deixe o seu pecado. Creia em Cristo, renda-se a Ele, submeta-se à vontade dEle. Jesus reprovou o comportamento dela, Ele não está aprovando isso, mas Ele está exortando-a para que ela fosse outra mulher. Ele está olhando para ela com amor e compaixão e dizendo a ela, não faça mais o que você fez. Não faça mais o que você fez. Levante-se, troque as suas vestes imundas, tome um banho, lave-se, seja outra mulher. Viva uma mulher santa, seja uma mulher agora que teme a Deus. Olha o que a própria lei diz, a lei foi usada para te condenar, a lei está sendo usada para dizer que esse tribunal não pode te condenar porque existem aquilo que chama no meio jurídico, né? Não sei se é assim, me perdoe os advogados e juízes, aí, se tiver algum aí, vício, né, no processo. Então, esse processo está viciado, ele não pode proceder, ele tem que parar, ele está errado, né? Ele não pode dar sequência.
Eu peço que a Deus que você saia daqui da mesma forma hoje. Que você se levante ao sair, você saia daqui constrangido pela palavra dEle, humilhado pela palavra dEle, mas transformado pelo poder dEle, e não como os escribas e fariseus saíram, envergonhados, mas reprovados. Vocês, líderes da igreja, que vergonha para vocês. Eles vieram para destruir Cristo, eles vieram para humilhar Cristo, mas ele sai dali envergonhado, ele sai dali humilhado. Quem pode contra o braço do Senhor? Quem é você para questionar com Deus? Quem é você para se achar alguma coisa diante do rei? E eles saem dali com peso na consciência, e diante do povo, aquilo que Cristo falava fica mais certo ainda: esses líderes não são do Senhor. Gostaram? Aí atrapalhou. Eles não conhecem o Senhor. Eles não amam o Senhor. Como é que você vai sair daqui hoje? Arrependido ou reprovado? Humilhado e pedindo perdão a Ele, e recebendo restauração, ou saindo daqui como quem vai para a condenação eterna? Porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, você não terá tempo para pedir perdão. Concluindo, irmãos, de forma muito brilhante, e não infringindo a lei de Roma e nem infringindo a lei do seu pai, Cristo majestosamente, Ele protege aquela mulher que estava sendo humilhada de um abuso até a morte, aquela que já sofria, Ele a livra daquela execução, e Ele a prepara para um julgamento justo. É assim que Cristo faz diante dos nossos acusadores. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Ou antes, Cristo Jesus, que morreu por nós e que nos justificou diante do Pai. Mas cuidado, se as acusações que você recebe é por causa dos seus pecados, essas acusações são justas. Você precisa se arrepender e mudar. Mas ao contrário, deixa que falem. Não é fácil. Não é fácil. Mas deixa que falem. Tenha a sua consciência limpa diante do Senhor. Porque quando você chegar na glória, é a Ele que você vai encontrar, e é a Ele que você vai prestar contas, não a homens. Que Deus seja exaltado e que Ele nos abençoe. Amém. Ora, encerrando, impeta a bênção. Fiquemos em pé, irmãos, vamos orar e logo em seguida impetarei a bênção. Em seguida, a mitríplice ou a eloxologia? A mitríplice. Oremos, irmãos. Senhor Deus, bendito Pai, louvado seja o Teu nome para sempre. Te exaltamos, ó Deus, por Tua muita bondade e graça e por Tuas misericórdias. Te agradeço, ó Deus, particularmente por esta igreja, pela oportunidade de estar com esses irmãos mais uma vez, a quem o Senhor, ó Deus, nos uniu em um tempo atrás e nos dá, ó Deus, a comunhão de podermos aprender juntos e nos amar, e podermos, ó Pai, compartilhar da mesma fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas é fato que eles e eu, ó Deus, somos pecadores, temos falhado, ó Deus. Temos envergonhado e entristecido o Teu Espírito diante dos homens e por isso suplicamos o perdão. Te pedimos graça, ó Deus, para que o Senhor nos tire de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Afasta de nós, ó Deus, o que não Te agrada, Senhor, em nome de Jesus, e purifica as nossas vidas, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem a Ti, ó Pai que está nos céus. Ó Deus, exalta o Teu Filho, Senhor. Exalta Cristo, ó Deus, e santifica o Teu nome. E abençoa a Tua igreja, nos despedindo agora em paz, ó Deus. Nos ajudando em uma caminhada de mais uma semana, ó Deus, de peregrinação nessa terra, mas no temor do Senhor. Observando o que diz a Tua palavra, ó Deus, e buscando de Ti a direção para as nossas vidas, Senhor. E que o Senhor mesmo nos guie pelo Teu Espírito para a glória do Senhor. É assim que nós oramos, ó Pai, desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.